Está acontecendo essa semana, né? O velório do Papa Francisco, que faleceu segunda-feira de manhã, né? E ele vai ser enterrado amanhã no sábado. Nesse momento, acredito que o caixão dele já esteja fechado. Na Itália são 5 horas de diferença. E passaram cerca de 150 mil pessoas para ver o seu corpo embalsamado ali. Porque você sabe, a partir do momento que você morre, você começa a apodrecer. Eu sei que é triste falar isso, mas é o que nos resta. Nós vamos todos, a partir do momento que morre, começamos a apodrecer. As bactérias começam a proliferar, começam a nos consumir, começam a liberar gases, a gente começa a estufar e a emitir o famoso cheiro da morte. Só quem já sentiu o cheiro de um cadáver sabe o quanto é fedido. E eu já tive essa experiência de sentir o cheiro de um cadáver. Fui num cemitério e não estava lacrado direito. Tinha um buraquinho pequenininho assim no cimento. Rapaz, uma carniça inacreditável. Então eles tratam o corpo do Papa, né? Fazem todo um processo. Quem faz isso é o tanatopraxia, é o profissional responsável por isso, pelo embalsamamento. Fizeram isso no corpo do Francisco, está tudo ok ali com o corpo dele. Mas teve uma história bizarra que aconteceu com o Papa Pio XII, que reinou aí foi o líder da igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era notoriamente bem magro e faleceu após 3 dias de complicação, tá? Ele era conhecido como Papa Pacelli, que era o seu sobrenome, e como ele era nascido em Roma, muita gente gostava dele, por ser um papa italiano e especialmente nascido em Roma. Então uma multidão era esperada para dar o último adeus ao Papa, né? Já que é uma tradição da Igreja Católica, quando o Papa morre tem que ficar ali vários dias obedecendo a ritos específicos. Então, era um dia quente, verão, lá no hemisfério norte, e ele estava lá no Castelo Gandolfo, que fica bem próximo do Vaticano. É a residência, esse aí que fica do lado do Vaticano, se eu não me engano. E depois de 3 dias ele sofreu uma parada cardíaca e acabou falecendo. Ao seu lado estava o médico Ricardo Galeazzi Lissi, que aí se tornou médico pessoal dele. E ele fez uma sacanagem com o Papa. Ele tirou fotos do Papa recebendo oxigênio e depois vendeu aí a revista francesa Paris Match. Não sei se foram publicadas. E alguns anos antes convenceu o Papa de que era para ele aceitar uma nova técnica de embalsamamento que iria evitar que seus órgãos internos fossem retirados, o que era feito até aquele momento. Todos os papas que faleciam tinham seus órgãos internos retirados, assim como no Egito, tá? As múmias que você vê são só corpos sem órgãos internos. Eles retiravam os corpos e colocavam em pequenos vasos, canopos assim, ó, junto ali do corpo. Então também faziam isso com os papas, né, para o processo de embalsamamento. E aí o Pio XII falou, cara, eu quero ser enterrado da forma que Deus me fez. E falou, Galeazzi, pode usar essa técnica comigo, que eu vou deixar. Eu vou usar a sua técnica. E aí ele descreveu que ele usava um processo chamado de osmose aromática, que permitia ao corpo do Papa absorver resinas voláteis e certos óleos e outras substâncias com ação deoxidante. E aí, junto com o colega, o Orestes Nuzzi, fizeram aí o processo, tá? E falaram mais que esse processo que eles estavam utilizando era utilizada pelos primeiros cristãos, mas também ao longo dos tempos e em muitas personalidades ilustres, como Carlos Magno. Bem, o que poderia dar errado, né? Nada. E também fizeram o processo sem tirar a roupa do Papa. Tá? Ele não ficou desnudo, o que acontecia também antigamente. Mas aí, tava tendo velório ali, na sala dos suíços do Castelo Gandolfo, quando os guardas, né, a guarda real suíça lá, começou a ter náuseas. Porque o cheiro da morte começou a se espalhar. Foram dar uma olhada, a técnica do cara consistia em utilizar o quê? Óleos e ervas e recobrir tudo com uma camada de papel celofane. Não tinha como dar certo, né? Aí, meu amigo, o historiador aqui, o Antônio Margheriti, autor do livro sobre funerais do Papa, disse que
Uma sucessão furiosa de fenômenos cadavéricos transformadores começou. A decomposição ao vivo diante dos olhos horrorizados das pessoas após esse maluco embalsamamento. E esses gases, né, da putrefação começaram a se acumular no corpo do Papa, fazendo inchar seu abdômen. E ele era notoriamente conhecido por ser muito magro. E os guardas lá da guarda suíça tentavam resistir a ficar no local, na sala dos suíços, no Castelo Gandolf. Ainda não estava aberto ao público, tá? Mas eles passavam mal com o cheiro. E a troca começou a ser muito rápida, né? Para os caras não desmaiar. Só uma licença, tomar uma água. Aquele cheiro de morte fazia eles desmaiarem. Então chegou a hora de levar o corpo para a Basílica de São Pedro, para a exibição pública, onde milhares de pessoas estavam esperando. E durante o trajeto, no carro... Dá licença de novamente. Durante o trajeto no carro, o caixão estava lá quando escutaram um estrondo. Bah! O que aconteceu? O corpo do Papa explodiu, meu amigo. Explodiu por causa da pressão dos gases dentro ali do corpo. O cheiro foi insuportável. Tiveram que parar na igreja de São João Latrão. Cheiro forte. O pessoal pegando as partes, remontando. Isso tá tudo no livro. Não tô inventando não, tá lá. Olha lá, cheiro insuportável. Tiveram que improvisar reparos no corpo às pressas. Fizeram uma máscara porque começou a retrair a pele. E ele ficava com um sorriso esquisito, sabe? E uma risada de gelar o sangue, ó. Caiu o septo nasal, esse pedaço aqui, ó. Né? Eu não sei se é o nariz inteiro, né? Mas eu acho que essa partezinha do meio. E aí tiveram que fazer uma máscara, tá? Feita de cera para recobrir ali o rosto dele. E colocaram ele numa parte mais alta. Não ficou dentro do caixão, que nem o Papa Francisco ficou, né? Lembra que eu falei que a tradição era ficar fora do caixão, numa espécie de colchão almofadado? Francisco que quis ficar dentro do caixão. Mas aí fizeram isso com ele, só colocaram uma parte bem, bem alta, né? Para evitar assim as pessoas conseguirem ver direito. E até que no 9º dia ele foi sepultado. Então esse médico aqui passou para a história como um profissional presunçoso e incompetente. Que história de horror, hein? O corpo explodiu, meu amigo. Nossa, o cheiro da morte assim.